do capítulo 42 de Jeremias, quando você o lê, e você que é dirigente, você que é líder de um grupo, de um ministério na tua igreja, você vai deparar que esse texto tem muito a ver com a tua igreja, tem muito a ver com o ministério que você é líder. Por quê, pastor? Porque normalmente nós somos abordados para que nós aconselhemos. Pastor, eu preciso de um conselho. Pastor, eu quero que o senhor ore por mim dentro desta situação. E a gente fala assim, vou fazer isto. Mas, muitas vezes nós não estamos, assim, cientes de que aquela pessoa que nos procurou, aquele irmão, aquele dirigente, aquele líder, ele quer de verdade que você fale para ele o que ele quer ouvir. Será que você já deparou com uma situação dessa? Ele entra na tua sala, ele encontra com você no corredor, mas ele quer que você ore por ele, que você interceda por ele, mas ele quer ouvir o que ele quer ouvir. Né? E eu te convido a você, nessa noite, falar uma heresia comigo, que é, de verdade, o tema da minha mensagem. Né? E a heresia é o seguinte: a minha vontade é o meu Deus. Diga comigo, a minha vontade é o meu Deus. Esse é o tema dessa noite. A minha vontade é o meu Deus. Por que, pastor, uma mensagem, um tema doido desse? É doido mesmo. Né? A minha vontade é o meu Deus. É o que nós nos deparamos diariamente no nosso ministério. Hoje em dia, como nós sabemos, o comércio, a indústria, eles fazem os seus produtos voltados para o povo, para que o povo goste. Eles procuram hoje ter excelência no atendimento para que você volte e, de verdade, você continue sendo o seu clientão. Com Deus é diferente. Com Deus é diferente. O texto que nós lemos fala de um povo, como eu disse, que se assemelha muito ao povo dos nossos dias. Tá? Quando você volta antes do capítulo 41, principalmente o 39, você vai ver que, na verdade, esse povo que procura o profeta era um povo que estava, como nós poderíamos dizer, estava só com a roupa do corpo, não tinha mais o que comer, não tinha mais casa, não tinha cidade, não tinha mais nada. Estavam, de verdade, numa situação das mais difíceis. Era algo que alguém olhava para eles e dizia, só sobrou isso. Tanto que eles falam aqui, né? Porque de muitos que éramos, só restamos um pouco, como vê com seus próprios olhos. Então, o que Jeremias via era um grupo de pessoas, já não era mais uma nação, porque lá no capítulo 39, você vai ver que Nabucodonosor entrou e arrebentou com tudo, acabou com tudo, matou todo mundo, furou o olho dos príncipes, matou os filhos do rei diante dele, não é? Era isso que eles faziam mesmo, tá? Era exatamente isso que Nabucodonosor, rei da Babilônia, fazia com aqueles que ele dominava. Eles ficaram 18 meses para entrar em Jerusalém, 18 meses. E depois de 18 meses eles entraram e acabaram com tudo. Por que ele fez isso? Para se cumprir a palavra de Deus pela boca do próprio Jeremias. Aí eu me lembrei que eu preguei lá na redenção, que Deus usa Jeremias, e Jeremias fica indignado, ele fica querendo ter infarto, quando Deus diz assim para ele, olha, eu vou usar Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para entrar aqui e acabar com vocês. Já imaginou? O profeta escutar isso da parte de Deus, que Deus vai usar, olha, eu vou usar fulano para vir aqui e acabar com vocês. E se cumpre aqui no capítulo 39 do livro de Jeremias, tá? Muito bem. Aqui o povo procura o profeta. Eles, no primeiro momento, eles chegam de cabecinha baixa, mas vocês vão entender daqui a pouco que de cabeça baixa eles não tinham nada. Vocês vão entender daqui a pouco que, na verdade, eles não eram nada daquilo que eles aparentemente mostravam. Mas deixa-me, antes de entrar diretamente na mensagem, fazer uma pergunta para você. Você procura um Deus a seu gosto? Será que você procura um Deus que faz exatamente a sua vontade? É por isso que a minha mensagem nessa noite diz, a minha vontade é meu Deus.
Então a pergunta que eu lhe faço é: você procura um Deus a seu gosto? Que tipo de Deus você procura? Você procura um Deus que realiza desejos instantaneamente, como se fosse um gênio da lâmpada? Será que você procura um Deus que faz, do poder dele um show para provar a nós a sua soberania e mostrar ao mundo que ele é Deus? Será que você procura um Deus que tem compromisso apenas com o conforto das pessoas? Será que você procura um Deus que é de verdade refém de doenças emocionais? Ou você procura um Deus que fala somente aquilo que você quer ouvir? Que tipo de Deus que você procura? Que tipo de Deus que você serve, tá? A postura de muitos da nossa época com relação a Deus é: se você não me decepcionar, eu creio em você. Mais ou menos isso, não é? Hoje nós recebemos muita gente que eles vêm à igreja dentro de um problema sério, esperando que você coloque a mão na cabeça dele e você fale exatamente aquilo que ele quer. Para ele sair daqui dizendo: eu fui lá na casa dos crentes, na igreja dos crentes, e o profeta, o pastor me disse isto, então eu estou tranquilo. É o Deus que fala aquilo que ele quer ouvir. Porque se ele não falar, não serve. Aí os caras vão dizer assim: não, esse Deus, essa igreja aí, eu não gosto dela, porque lá, pelo amor de Deus, lá a gente vai lá para ser consolado, e de verdade é muito dura a coisa lá. O que faz Deus ser Deus é que ele não está preso aos nossos conceitos e ao nosso senso de justiça. Entenda isso nessa noite. O Deus que nós servimos, ele não está preso àquilo que eu acho. Ele não está preso à minha justiça que eu acho que tem que ser feita. Tá? O que faz Deus ser Deus é que ele não é nosso empregado. Não é nosso empregado. Não é nosso escravo. Tá? E que ele não existe em função dos meus desejos. Não. Esse Deus que nós servimos não é esse Deus aí não, tá? Nós é que precisamos dele, e não ele de nós, tá? Na mitologia grega tinha lá o Zeus, né? O Zeus é o maior de todos, né, Mateus? Bem, é o cara, o Zeus é o Deus dos deuses. E tem uma frase que eu vi até num filme, eu sou meio bobo assim, eu gosto desse filme bobo assim, que tem mitologia grega, eu gosto demais. Meus meninos vivem me falando: pai, você gosta desse negócio? Eu gosto. E tem uma frase lá que eu achei interessante, que o Zeus, que é o deus maior dos gregos, dizia que ele dependia do amor do povo por ele, para ele se fortalecer. Então, o deus grego, o deus Zeus, para ele ficar forte, dependia que o povo o amasse, né? O nosso Deus não precisa disso, não. O nosso Deus é Deus, independente de se você ama ou você não ama, ele é Deus. Foi ele que criou tudo, foi ele que fez tudo. Ele tem domínio sobre o mar, tem um domínio sobre o vento, sobre toda a galáxia. Deus tem poder, porque foi ele que criou tudo. Um Deus que é do seu jeito, não serve para ser seu Deus. Você já imaginou? O Deus que eu sirvo tem que ser do meu jeitão. Não serve, tá? Porque o Deus verdadeiro, responde a quem o busca com fé e com sinceridade. Esse é o Deus verdadeiro. Fala o que você precisa e não aquilo que você quer ouvir. Ele está muito mais interessado no seu crescimento do que no seu conforto. Tudo que ele faz é bom. Esse é o Deus verdadeiro. Ele exige sua fé, rendição completa, e não negocia absolutamente nada com você, valores nem nada. Ele não negocia com você, tá? E sempre mostra, ele sempre mostra para todos nós que ele sabe o que ele faz. Ele não precisa de
professor. Muito bem. No texto que nós lemos, nós vamos encontrar homens sem a verdadeira fé, que procuram um Deus exatamente no momento da sua fragilidade. No momento em que eles estão fragilizados, estão no grupinho pequeno, eles procuram Deus. O povo já tinha percebido que Deus tinha falado e eles não tinham ouvido, tanto que Deus usa o profeta Jeremias e diz assim, olha, eu vou usar a Babilônia para entrar aqui e acabar com tudo. Eles não acreditaram no profeta, então eles já tinham essa experiência e eles estavam numa situação difícil, então eles procuram o profeta para, entre aspas, buscar a direção de Deus. Mas vamos lá. Na primeira fala deles, a expressão deles revela exatamente tudo. Vocês veem que eles falam assim, assim eles chegam assim, olha, e disseram a Jeremias, o profeta, apresentamos-te a nossa humildade e súplica, a fim de que rogues ao Senhor, teu Deus. Olha aonde está aí o verbo, teu Deus. Eles não falam nosso Deus, eles dizem teu Deus. Mas esse povo aqui era o povo de Deus. Esse povo aqui que procura Jeremias eram os judeus. Era o povo que Deus tirou do Egito. Era o povo que durante 40 anos andou com Deus no deserto. Era o povo que se declarou ser de verdade o Deus deles. E olha o que eles falam. Ora aí para o seu Deus. Vocês estão entendendo? De verdade, uma falsa humildade. Tá? Ore ao seu Deus. A resposta do profeta Jeremias deveria ser assim, aquela bombástica, porque o profeta Jeremias, irmãos, ele não era muito assim, não era muito polido não, tá? Se você ler o texto, você vai ver que ele, não é que ele não era polido, ele falava o que Deus mandava falar, então ele não era muito, os caras não eram muito chegados dele não, porque ele falava mesmo. Mas nesse dia, ele foi brando, e ele diz assim, orarei ao Senhor, seu Deus. Vê lá depois, no texto, que ele fala assim, eu vou orar ao seu Deus. Não é o meu, é o nosso Deus. O profeta Jeremias aqui procura mostrar o caráter de Deus para aquele povo que o buscava. Né? Ele não age com vingança nem com rancor. Ele se dispôs a buscar a Deus, mais uma vez, em favor do povo, que tinha de verdade um histórico de desobediência, de rebeldia. Esse povo aqui, que Jeremias está falando com ele, é o povo que está lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 36, 15, 16, que o profeta fala assim, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo e já não houve remédio. Então, o histórico do povo era o pior possível. O pior possível. E talvez você esteja aí se perguntando aonde o pastor Ismael quer chegar. Eu não sou esse povo. Aonde o pastor Ismael quer me ensinar alguma coisa neste primeiro dia da escola do Ebom. E eu tenho aqui, irmãos, dentro do texto, ensinamentos fantásticos para mim, para nós. Por quê? Porque todos nós, sem nenhuma exceção, nós temos momentos na vida que nós queremos ouvir o que nós queremos que Deus nos fale. Muitas vezes nós estamos numa posição e nós queremos que Deus fale exatamente aquilo que eu quero, para me satisfazer um ego, para satisfazer minha mulher, para satisfazer meu filho, para satisfazer meu ministério, para satisfazer a minha congregação, para satisfazer o ministério que Deus colocou na minha mão. De repente você é líder, e você está lá liderando um grupo de pessoas, e você quer que Deus fale para você exatamente aquilo que você quer, dentro da liderança que você tem,
mas você quer que Deus fale o que você quer. Você sabe o que é isto? E como é que eu provo isto para vocês nessa noite? Como é que eu provo esta tese? Quer que eu provo para você? Se nós pedíssemos aqui hoje, eu não vou fazer isto, tá? Pode ficar em paz. Para levantar pessoas aqui e dizer assim, quantas vezes você foi atrás de alguém que falaram para você que usava por revelação, que era usado por revelação. Quantas vezes você foi ouvir fulano de tal porque Deus usa ele. Quantas vezes você foi em tal lugar, fez um sacrifício porque lá tinha alguém. Quantas? Não vamos levantar a mão não, né? Porque até eu já posso levantar a mão porque eu já fiz isso. Por quê? Porque a gente queria que Deus falasse o que a gente queria. Um grande empresário dessa cidade, que infelizmente quebrou, faliu, se arrebentou e arrebentou um monte de gente. Ele era de uma certa igreja e ele saiu dessa igreja. E também não nos interessa por que ele saiu. Eu lembro-me que ele se aproximou muito de mim, meus filhos lembram disso, Benhur lembra muito bem disso, ele começou a frequentar a minha casa. E naquela época eu estava orando com o Carlão está aqui? Cadê o Carlão? Carlão, nós estávamos orando no monte, lembra? Você sabe o que eu estou falando, né? E eu falei, irmão, olha, eu estou orando lá com o pessoal, vamos lá orar também. E nós íamos orar. E ele querendo que Deus falasse com ele o que ele queria ouvir. Então nós acabávamos de orar lá no meio do mato lá. Aí ele falava assim, pastor Ismael, Deus mostrou alguma coisa para o senhor? Eu falei, Deus não mostrou nada. Ok. Aí voltava outra semana. Pastor, e Deus? Nada. Nada. Aí um dia, nós combinávamos de se encontrar na minha casa. Ele subia no meu apartamento, tomava um cafezinho com a gente, né, bem? Aí nós íamos orar. Aí, naquele dia, eu disse assim, fulano, chega um pouco mais cedo na minha casa, preciso falar com o irmão. Opa! Ele chegou meia hora mais cedo. Eu falei, Deus deu a resposta. Deu. Volta lá, pede perdão para o teu pastor, né? Se humilha, volta para a tua igreja, porque se você não fizer isto, você vai destruir a sua família. Ele levou um choque. Ele ficou me olhando assim, esperando que eu dissesse para ele, é isso que eu te digo, vaso meu. A Assembleia de Deus de Madureira te espera. A Assembleia de Deus de Madureira te espera. Nós temos lá lindas cadeiras marrons, confortáveis, te esperando. Ok? Então, meu filho, não demores. É isso que eu te digo. Agora, sem carta mesmo, pode vir. Mas não foi o que Deus mandou dizer. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Essa experiência desse povo você já teve. E eu também já tive. Tá? Muito bem, vamos lá. O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo nesse texto em que o povo vai buscar algo da parte de Deus, mas esperando que Deus falasse para eles exatamente o que eles queriam ouvir? Muito bem. Primeira coisa, não perca a sua vida servindo a um Deus a seu gosto. Não perca sua vida servindo a um Deus a seu gosto. Deus a meu gosto. Eu vou naquela igreja, eu vou naquele pastor, e lá eu escuto o que eu quero. Mas eu continuo com a mesma vida, não tem mudança de vida. Eu continuo bebendo, fumando, adulterando, fornicando, enganando, está tudo certo. Mas eu chego lá, eu coloco a mão na minha cabeça e falo um monte de coisa bacana para mim. Então vamos lá, primeira coisa, não perca a sua vida servindo a um Deus a seu gosto. Como é que eu faço para buscar e encontrar e servir a um Deus verdadeiro? Como é que eu de verdade posso entender que Deus está falando? Como é que eu posso ter convicção plena de que o Deus que eu estou servindo não é um Deus a meu gosto? Primeira coisa, faça uma sincera avaliação da sua situação espiritual. Primeira coisa que você tem que fazer. Você está passando por um estreito, a coisa está feia? Tá. Pastor, olha, não tenho o que comer amanhã. Ó, as contas vão vencer amanhã, não tenho o que pagar. Meus filhos, minhas filhas, meu marido, meu esposo, minha mulher, está nessa situação.
a casa caiu. Primeira coisa, faça uma avaliação da sua situação espiritual. Em vez de culpar Deus por suas tragédias, busque saber onde você errou. Em vez de você se tornar mais um ateu emocional em sua situação de dor, identifique. Busque a Deus. E comece a olhar para dentro de você para saber o que você precisa acertar com o seu Deus. A situação em que você está passando nesse momento pode ser uma situação que Deus está criando para você retornar a Ele. Pastor, mas eu não me desviei não. Ó, meu cartãozinho de membro aqui, pastor, tomei ceia a semana passada, o mês passado. Irmão, tem muita gente tomando ceia nos dias de hoje desviada da igreja. Tem muita gente participando do corpo e do sangue de Jesus, mas muito distante dele. O que eu preciso fazer? Avalie. Olhe a sua situação espiritual. Aprenda a olhar para o Senhor Jesus em tempos bons e em tempos de crise. É fácil olhar para Jesus, né? Quando a coisa está feia, aí você corre mesmo. Você vai correndo, você não perde oração, você não perde culto nenhum. Você não vinha nunca na escola bíblica dominical, mas agora eu vou em todas. Você não vinha na oração de dizer, mas agora eu vou, porque você está na crise. Irmão, Deus não gosta de gente que aproveita-se de uma situação para chegar perto dele. Não, de jeito nenhum. Já viu quando o governador vem aqui? Né? Quando vem um cara importante, todo mundo quer tirar foto do lado do cara, né? Então está todo mundo tirando foto, o cara encosta assim para sair daqui do lado do governador, o cara é importante. Não é assim? Deus não gosta disso, não. Você tem que tirar fotografia do lado de Deus quando você estiver bem e quando você estiver numa situação difícil. Não queira tirar fotografia de Deus só quando você está na pior para você dizer assim, ó, eu estou do lado dele, ó, eu sou amigo de Deus. Não, Deus quer que você seja amigo dele em todas as situações da sua vida. Para buscar, encontrar e servir ao Deus verdadeiro, busque a resposta crendo no amor incondicional de Deus por sua vida. É interessante que o profeta fala assim no versículo 2 aqui, eu vou orar por vocês, conforme vocês me pediram, e tudo que o Senhor responder, eu vou dizer a vocês, não vou esconder nada. Mas é interessante que Deus aqui, né? Deus fala assim, ó, se vocês, versículo 10, 11, 12, se vocês permanecerem nessa terra, eu vou edificá-los, né? Vocês não vão ser derribados, vocês vão plantar e ninguém vai arrancar, porque de verdade Deus falando, estou arrependido do que eu fiz com vocês. Não fique preocupado com o cara da Babilônia não, tá? Não tenha medo dele não. Versículo 12, eu vos serei propício para que ele tenha misericórdia de vocês e vos faça morar na vossa terra. Ó, olha Deus falando aqui, gente. O povo aqui está com segundas intenções, tá? Já estou dizendo para vocês, tá bom? Mas o povo está falando com Deus, mas o povo queria escutar de Deus o que eles queriam ouvir, não o que Deus queria falar. E de verdade, o que eles queriam saber é o seguinte, nós estamos indo tudo para o Egito, nós queremos saber se Deus está nesse negócio. Eles queriam ir para o Egito, já tinham decidido, tinham feito reunião lá, reuniu a diretoria, né? A diretoria já tinha morrido, a diretoria, tá? Eles fizeram uma diretoria e foram falar com Jeremias e falaram assim, olha, vamos lá falar com o profeta, tá? Mas, ó, está decidido, tá? Nós vamos para o Egito. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo? A minha vontade é o meu Deus, é isso aí. Eu faço uma reuniãozinha na minha casa, eu, Benhur, a Mariana, o Mateus, a Elaine, e nós decidimos. Aí eu chego aqui na igreja, eu falo, irmãos, olha, já decidiu lá. Você já decidiu lá no teu aposento com a sua esposa, com o seu marido? Você já decidiu tomar as rédeas da sua vida, deixando o Espírito Santo do lado? Aí você vem na igreja, que eu quero que a igreja esteja orando por mim, porque eu estou precisando tomar uma grande decisão, mas já tomou a decisão. Deus está falando com gente aqui que está tomando decisão sem consultar a Deus de verdade. Deus está falando com gente aqui que quer que Deus fale, olha, é isso que eu te digo, servo meu, você é gente boa pra caramba. O quê? Você é gente fina, você está nos meus conceitos.
os meus livrinhos espirituais, os meus livrinhos de gente boa, está o seu nome. É isso que você quer ouvir, mas não é isso que Deus tem para você aqui nessa noite. Você tem que ouvir o que Deus tem para você ouvir, e não o que você quer ouvir. Aqui não, o povo já tinha decidido, mas de verdade o povo, entendeu? Então, vamos lá, vamos falar com o profeta. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo de verdade, que quando eu busco resposta, crendo no amor incondicional de Deus, eu encontro. Deus falou aqui, olha, eu quero, O amor de Deus, irmãos, é algo que você não mede. O amor de Deus, ele é tão grande que não há trena, não há metro. Não há como medir o amor de Deus. E nós estamos patinando porque a gente esquece desse quesito maior que é o amor de Deus na nossa vida. E a gente monta esquema, a gente monta campanha, a gente monta não sei o quê, a gente monta não sei o que mais, porque a gente quer ver Deus falar. Deus fala com você a hora que Ele quiser e a hora que a tua vida estiver no altar dEle. Deus não fala com o altar quebrado. Elias consertou o altar para que Deus se manifestasse. Às vezes eu preciso consertar o meu altar para que Deus possa falar de verdade. Então veja só. Busca a resposta, crendo no amor incondicional de Deus por você. Deus poderia olhar para aquele povo, e falar assim, como Ele falou aqui, não nesse texto, tá? Não vou mais falar, não vou responder, pois sei que eles não quiseram me ouvir. Maltrataram meus profetas e me rejeitaram. Isso aqui é numa outra passagem que Deus falou com o povo. Não vou falar com vocês não, que vocês são gente ruim. Mas aqui Deus falou, não, fica tranquilo, vamos lá, a gente vai se chegar, eu estou meio arrependido. Deus falou mesmo, estou arrependido do que eu fiz, tá? Irmão, vou falar uma coisa aqui para você, quando você se humilha, e a mensagem que nós pregamos lá na redenção foi exatamente isso, se você se humilhar, se você orar, se você buscar a Deus, Ele zera a sua conta. Entendeu? Ele zera a tua conta. Quando você extrapola o teu limite do cheque especial, não tem Deus que vai colocar dinheiro lá. Pastor, eu conheço um testemunho, irmão, esses negócios, eu sou muito cabreiro, tá? Eu sou meio incrédulo com esses negócios, que Deus cobriu minha conta, tá bom? Mas tudo bem, se você tem uma experiência, conhece alguém, glória a Jesus, eu vou orar para Deus tirar a minha incredulidade. Certo? Agora, a conta do pecado Ele zera. Essa Ele zera, tá? Essa conta, essa eu garanto, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Essa conta do pecado, Ele passa um borrachão. Essa aí, o sangue de Jesus garante para nós. Agora, conta em banco, cartão de crédito, isso aí você tem que pagar, meu irmão. Não fica nessa de que o anjo vai mandar dinheiro lá, que não manda, não. Tá? Tem gente que fala que não, o anjo mandou. Glória a Jesus que o anjo mandou, Deus seja louvado para o anjo. Esses anjos aí é tão difícil achar, mas tem gente que acha. Amém. Glória a Deus. Tá? Outra coisa, eu preciso crer que Deus nunca nos deixa sem resposta. Quantos dias durou a resposta de Deus? 10 dias. Para eles foram 10 dias. Talvez para você já seja 5 anos, 4 anos, 10 anos. Mas nesta noite aprenda que Deus nunca vai te deixar sem resposta. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29 diz: procurarão o Senhor seu Deus e o encontrarão, se o buscarem com todo o coração e com toda a alma. Lá, para o próprio profeta Jeremias, no capítulo 29, e no versículo 14, a parte A, ele fala assim: eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então Deus está aí dizendo assim: estou aqui, aqui, eu estou aqui, olha, eu estou aqui. É isso que Deus está fazendo aqui nessa noite.
Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós estamos com uma escama nos olhos, nossos olhos estão tapados espiritualmente e nós não conseguimos enxergar a Deus. Mas eu posso lhe garantir pelo Espírito Santo de Deus que Ele está aqui nesta noite. Tire as vendas dos teus olhos, se conserte diante dEle, não queira que Deus fale aquilo que você quer, esteja com o seu coração aberto para escutar o que Deus tem para você, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai se revelar a você no nome de Jesus. Aleluia! 10 dias. 10 dias. Eles ficaram 10 dias esperando. Agora, olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. A minha vontade é o meu Deus, é o tema dessa noite. Agora, talvez você tenha o seu jeito de ser. E Deus não está nem aí com o seu jeito de ser. Cada um tem um jeito de ser. E Deus respeita isso. Entendeu? Deus não tem o biotipo de crente que Ele escuta. Não, para com isso. Não, eu tenho que ser assim, eu tenho que me vestir assim, eu tenho que comer isso, eu tenho que comer aquilo, eu tenho que andar assim, eu tenho... Não, para. Deus não trabalha desse jeito. Creia no poder de Deus para se revelar a você, independente do teu jeitão. Entendeu? Independente do teu jeito, tá? Deus não vai se ajustar ao seu jeito e aos seus desejos, mas Ele se revelará a você, permitirá ser encontrado por você e agirá na sua vida independente do seu jeito. Ele vai agir. Ele vai agir na tua vida, basta você crer. Deus é extremamente claro, Ele fala assim: se vocês permanecerem nessa terra, eu os edificarei. Está falando com o povo que foi falar com Jeremias. E não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Olha Deus falando com eles. Não tenha medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois eu estou com vocês e os salvarei, e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês, e ele também, e lhes permitirá retornar à terra de vocês. Deus está falando com uma clareza com aquele povo, irmão, mas com uma clareza, tá? Deus está sendo assim, muito claro com aquele povo. E é interessante que este povo tinha feito uma declaração que estaria obedecendo a Deus, não importa o que Deus falasse. Impressionante, tá? O que Deus responder, nós vamos escutar e vamos obedecer. Olha o que Jeremias diz. Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja ela boa, ou seja má, obedeceremos à voz do Senhor, nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem a obedecer-vos, a voz do Senhor, nosso Deus. Então está ali. E o povo falou amém. Oh, tudo bem, Jeremias, é isso aí mesmo. Por que eu estou frisando isto? Eles disseram a Jeremias que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você. Estou lendo na NVI, tá? Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor nosso Deus. Irmãos, veja só. Eu estou aqui hoje com uma plateia de crente. Eu estou aqui hoje com dirigente de congregação, com esposa de dirigente de congregação. Eu estou aqui hoje com liderança, estou aqui hoje com ovelhas. E da mesma forma que esse povo falou, você falou um dia também. Lembra quando foi isso? Você lembra quando você desceu as águas batismais? Você lembra o voto que você fez? Você lembra o que você disse? Ou você já se esqueceu? Agora, quando você
fez o seu voto e você foi batizado nas águas, Jesus diz com clareza que a partir daquele dia você é uma nova criatura. Os seus pecados ficaram lá, ó, no fundo das águas. É assim que nós entendemos o batismo. Você nasce das águas como uma nova criatura e você fez exatamente o que esse povo fez. Nós vamos, Senhor, olha, vamos ser fiel. E a pergunta que não quer se calar, para o pastor Ismael, para os meus obreiros, para a minha diretoria e para você. Você tem agido de acordo com o juramento que você fez? Ou você está naquela, a minha vontade é o meu Deus. Se Deus falar o que eu quero, eu obedeço. Se Deus estiver caminhando do jeito que eu quero, tudo bem. Se o Deus que eu sirvo, tem dia que eu vou falar assim, ó Deus, aqui o senhor não entra, não, o senhor fica aí fora que eu vou, entendeu? Aqui não dá para o senhor entrar, não. Se você está seguindo esse Deus, pode parar. Esse não é o Deus que a igreja do Senhor Jesus Cristo serve. O Deus que você serve tem que ser o Deus que tem que estar com você todos os dias da tua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele mora em você. A Bíblia diz que o Espírito Santo não mora em templos feitos por mão de homens, mas Ele mora dentro de nós, porque nós somos a noiva, a igreja de Jesus Cristo. Nós somos a noiva esperada por Jesus. Nós somos a noiva que nos declaramos a Ele. Queríamos ficar com Ele até a volta dEle. Então, em nome de Jesus, você fez um dia uma declaração de amor a este Jesus. Pelo amor de Deus, cumpra. E não queira que o teu noivo faça a sua vontade. Ok? Por que muitos casamentos não dão certo? É exatamente por isso. Porque o bobão do cara faz tudo que a namorada e a noiva pede. Depois que casa, ele fala, agora eu vou endurecer o caldo. Aí já não adianta mais, irmão. Se não matou o galo na primeira noite, esquece. Você nunca mais vai matar o galo. Entendeu? Não adianta. Ou você mostra quem manda, ou esquece. Ô, pastor, o senhor está dizendo... Não, eu estou falando assim, que quem manda na casa tem que ser o homem. A Bíblia diz isso ou eu estou inventando história? Você é ajudadora, você está do lado. Agora, tem muito casamento acabando porque o cara faz tudo que a moça quer quando está noivo, quando está namorando, depois que casa, agora eu vou endurecer. Agora não, meu filho, você vai ter que dar tudo que eu quero. Aí acaba os casamentos. Consequências de não cumprir a aliança com Deus. Se disserem, não, nós iremos para o Egito, onde nós não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, se vocês estão decididos a ir para o Egito, e se lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará. A fome que vocês receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Olha aqui que Deus está falando com o povo. Por quê? O povo vai falar com o profeta já com decisão tomada. Nós queremos ouvir que Deus fale para a gente ir para o Egito, mas Deus não queria isso. Deus os tira do Egito. Deus o fez caminhar 40 anos no deserto. Deus mostrou uma terra. Deus falou pela boca do profeta que Nabucodonosor ia fazê-los cativos, e Deus os fez. Agora Deus está falando assim, eu vou aliviar para vocês. Irmão, escuta pelo amor de Deus, quais são as promessas que Deus tem feito na sua vida. Deus, Ele cumpre aquilo que Ele fala, independente do que Ele diz, Ele vai cumprir no nome de Jesus. E vou te dizer mais, Ele vai cumprir para o seu bem. Por quê? Lá, Ele disse para o profeta Jeremias que estaria usando a Babilônia para arrebentar com Judá, e aconteceu. Agora Deus está falando que Deus vai usar Nabucodonosor para fazê-los voltar para a terra dele, então creia. Isso acontece comigo, acontece com você todos os dias. A gente quer ouvir o que é bacana. O que não é bacana, eu não quero ouvir. Quando eu vim para cá, irmãos, eu já contei diversas vezes para vocês. A irmã que Deus usou para falar comigo na minha sala, ela disse assim, você vai passar por um estreito muito grande. Você vai passar pelo vale da sombra da morte. Ela falou com detalhes para mim. Com detalhes. E eu sei o que eu passei aqui nos meus 3, 4 primeiros anos. Eu sei. E muitos dos senhores sabem.
Mas Deus nos deu vitória. Por uma razão. Porque Deus falou para mim, e eu não corri. Deus me avisou. Eu disse, se Deus está mandando, Ele cuida. Então deixa eu te dizer uma palavra profética aqui no nome de Jesus. Se você está numa situação difícil, se você sabe que o dia de amanhã vai ser o dia atrapalhado para a tua vida, eu venho como profeta de Deus lhe dizer o seguinte: Deus tem negócio nesse negócio teu. Deus tem negócio nesse negócio teu. Fique despreocupado. Deus está de verdade te polindo. Nada mais do que isso. Deus está te polindo. Deus está te colocando no deserto, que é para você entender que Ele é Deus. Agora, pelo amor da tua alma, entenda a voz de Deus para a tua vida. A resposta veio. Mas não é isso que eu queria escutar, não. Eu queria que Deus falasse. Não. Deus falou que se vocês forem, o bicho vai pegar. Irmão, aprenda uma coisa. Se a gente não atrapalhar Deus, vai dar tudo certo. Você entendeu? Não atrapalha Deus, não, irmão. O diabo de verdade quer que você desista de algum ponto. Ele quer colocar na tua vida de verdade confusão e incredulidade. Ele quer que você, então, para onde eu vou? Irmão, vai para onde o Espírito Santo está mandando você ir, mas ela está ruim, vai estar ruim mesmo. Deus vai fazer ficar bom. Fique em paz. Mesmo que entulharem os seus poços, como fizeram com Isaac, vai ter água para os teus camelos beber. Fica na paz, porque é Deus que está no negócio. Irmão, Abraão e Ló é a maior resposta de Deus para o ser humano. Deus não tinha dito que seria com ele? Abraão, agora a gente tem que decidir. Vamos para um lado ou para o outro? Eu vou para um lado, você vai para o outro. E Abraão falou, fica tranquilo. O lado que você escolheu, eu vou para o outro. Primeiro, quem tinha que escolher o lado era Abraão, não era Ló. Porque Abraão era o patriarca. Mas Abraão tinha tanta confiança no Deus que ele servia, que ele falou, não, pode escolher você, porque onde eu for, meu filho, se tiver só pedra, calango e cobra, eu sei que eu vou vencer, porque Deus falou para mim. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa noite? Se você está esperando, irmãos, que o é bom, Deus só vai falar para você o que você quer ouvir, você está muito por fora. Deus vai falar o que você não quer ouvir, para você se consertar, para você se polir diante dEle, para você entender que Ele é Deus. Mas tem uma coisa, Ele não vai te deixar no chão, Ele não vai deixar você derrotado. Você vai levantar com a sua espada na mão, e essa espada vai significar a vitória de verdade no nome de Jesus. O povo revelou a postura rebelde. E dizem, nós sabemos o que fazer. Então vai, faz. Pode fazer. E eles fizeram. Hoje, eu estou aqui só para isso. Para te alertar. Que o Deus que você serve não pode ser o Deus que faz a tua vontade, mas é a vontade dEle. O Deus que você serve não é o Deus da hora que você quer, é a hora que Ele quer. E a minha pergunta a você é, o que Deus tem falado com você? O que você tem resistido em ajustar ao jeito de Deus? Será que aquilo que você tem que ajustar ao jeito de Deus não é suficiente para você saber que o teu Deus existe de verdade? Será que não é suficiente você entender que Deus está falando com você, diretamente com você, com o único objetivo de te fazer crescer e te fazer melhor? Irmãos, nós estamos num tempo que nós precisamos parar de brincar de ser evangélico. Nós precisamos ter experiência com Deus. Experiência com Deus é de verdade você entender que você é convertido, que você se converteu, que você
perdoa, que você tem o coração moldado com Deus, de que você não é mais aquele homem, aquela mulher do passado, mas que você é uma nova criatura. Olha só que coisa interessante, o que Deus fala com a gente no Salmo 37, no versículo 4 e 5, que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confia nele, e Ele o ajudará. É isso que Deus quer para a tua vida. Baixa a tua cabeça, eu quero orar com você agora, no nome de Jesus. Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem me feito entender algumas coisas que às vezes nós não queremos entender. O Senhor nos fez entender, ó Deus, coisas que de verdade a gente faz vistas grossas, porque nós queremos ouvir aquilo que é interessante para a gente, aquilo que é interessante para os nossos filhos, para o nosso negócio, aquilo que é interessante, ó Deus, que vai me dar um conforto. Deus, tenha misericórdia de nós. E que nós, ó Deus, não estejamos com o coração igual daquele povo, Senhor, que vai diante do profeta e pede uma palavra, mas de verdade, eles queriam ouvir o que de verdade iria satisfazer o coração deles. Deus, que nesta noite nós tenhamos o coração livre para dizer, Deus, fala que o teu servo ouve. E que nós, numa única voz, possamos dizer, fala que o teu servo ouve. Que a tua igreja esteja preparada, Senhor, para ouvir a tua voz. Neste início, Senhor, de escola bíblica. Que os homens que virão aqui, Senhor, possam falar, ó Deus. E nós possamos compreender, entender, ó Deus, que o Senhor quer falar com a tua igreja. Em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé. Primeiro João, capítulo 3, versículo 23 e 24, tem um conselho lá, de João para nós. É o que ele manda é isto, que creamos no seu Filho, Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos amou fazer. Quem obedece aos mandamentos, quem obedece aos mandamentos de Deus, vive unido com Deus, e Deus vive unido com Ele. E por causa do Espírito que Ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Então é isto. Amém? Que você entenda isso no nome de Jesus. E que você esteja pronto para ouvir o que Deus tem para você. E que o teu Deus não seja a sua vontade, mas que seja a vontade dEle. Qual a oração que eu faço aqui hoje, pastor? Ninguém melhor do que você para saber o que você vai orar agora. Para você se despir diante de Deus. Quando eu digo despir, não é despir da tua roupa, mas é despir de forma espiritual. É você dizer assim, eu estou igual esse povo lá que foi consultar Jeremias. Eu tenho buscado aquilo que me satisfaz a minha alma, o meu ego. Aquilo que satisfaz o meu coração, e que eu saia da igreja alegrinho, porque Deus falou o que eu queria. Não. Sim, é o que Deus vai falar, mas não fique preocupado que Ele vai falar coisinhas bonitinhas, não. Às vezes Deus quer nos colocar no prumo, igreja, e para colocar no prumo, vai falar como Ele falou para Pedro, para trás de mim, Satanás. Não é assim? Para trás de mim, Satanás. Que é isso? Era Pedro, para trás de mim. Foi assim que Jesus falou para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Amém? Oremos. Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor falou ao meu coração. E às vezes, ó Deus, pela nossa posição, às vezes, ó Deus, por aquilo que o Senhor tem nos dado, nós ficamos muitas vezes, ó Senhor, recluso à nossa vontade. Nós queremos, ó Deus, ouvir palavras bonitas, nós queremos ouvir algo que venha satisfazer o nosso ego.
Mas Deus, nós estamos abrindo nosso coração e nos derramando diante de Ti, dizendo: Deus, trata com cada um dos Teus filhos, trata com os dirigentes das congregações, trata, Deus, com a liderança, trata, Deus, com as ovelhas. Deus, trata conosco, porque nós queremos ir para o céu, Pai. Deus, nós queremos um dia entrar na Tua glória. Nós queremos de verdade provar a Deus aquilo que o Senhor tem reservado para a Tua igreja, Senhor, para os séculos vindouros. Nós queremos viver eternamente contigo, mas para que isto aconteça, Senhor, como um pai repreende o filho, nós queremos ser repreendidos, ó Deus, por Ti. Nós queremos de verdade ser ouvidos, ó Deus, e que o Senhor possa, Senhor, falar aos nossos corações, no nome de Jesus.